Ele era brilhante, sedutor, vaidoso e rejeitava a fé. Ela, uma simples mãe cristã, persistia em oração enquanto via o filho mergulhar em doutrinas pagãs, paixões e vícios. Poucos conhecem os detalhes chocantes dessa história. Santo Agostinho, o maior teólogo do Ocidente, quase foi um homem perdido e só se rendeu a Deus porque sua mãe, Santa Mônica, chorou por ele durante 30 anos. Você vai descobrir agora por que o coração de uma mãe é mais poderoso que os argumentos de um filósofo. Então curta o vídeo, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários: você já orou por alguém que parecia não ter mais salvação? Mônica nasceu por volta do ano 331, em Tagaste, uma cidade da Numídia, no norte da África, localizada na atual Argélia. Filha de uma família cristã, Mônica foi educada na fé desde muito jovem, mas seu caminho de santidade começou a se forjar de maneira inesperada, quando ela foi dada em casamento a um homem pagão chamado Patrício, conhecido por seu temperamento difícil e vida moral instável. Apesar disso, Mônica manteve sua fé com firmeza, exercendo sobre o marido e o lar uma influência silenciosa, paciente e constante. Seus gestos eram pequenos, mas carregados de graça e sabedoria, como as mulheres justas da Bíblia que venciam não pelo grito, mas pela persistência fiel. Seu filho mais velho, Agostinho, nasceu no ano 354. Desde o início, Mônica percebeu algo de especial naquele menino. Inteligente, questionador e profundamente sensível, Agostinho demonstrava desde cedo uma sede por conhecimento e experiências que ultrapassava os limites comuns. A mãe, que desde a gestação já o consagrava a Deus em suas orações, nutria grandes esperanças de que ele se tornasse um homem de fé. No entanto, à medida que o tempo passava, os caminhos do menino se mostravam cada vez mais contrários aos da espiritualidade cristã. Ainda jovem, Agostinho foi enviado para estudar em Madaura e depois em Cartago, cidades que ofereciam excelente educação, mas também vícios e tentações de toda sorte. Lá, o adolescente se envolveu com o teatro, com festas e especialmente com mulheres. Aos 17 anos, já vivia em união estável com uma mulher com quem teve um filho chamado Adeodato. Mônica ficou profundamente abalada ao saber que seu filho estava vivendo em pecado e que abandonava os ensinamentos da fé cristã para se entregar às paixões carnais. A dor de uma mãe que vê o filho trilhar caminhos tortuosos é difícil de descrever, mas Mônica não desistiu. Pelo contrário, intensificou suas orações, jejuou com frequência e buscava orientação em sua comunidade cristã. Ela implorava a Deus diariamente que seu filho conhecesse a verdade, que abandonasse a vaidade da retórica, que saísse da escravidão do pecado. Contudo, Agostinho parecia cada vez mais distante, encantado pelas promessas do mundo e pelas doutrinas filosóficas que negavam o Deus vivo. O momento mais doloroso, talvez, tenha sido quando Agostinho aderiu ao maniqueísmo, uma seita gnóstica que pregava uma visão dualista do mundo, luz contra trevas, matéria contra espírito. Essa filosofia rejeitava muitos princípios cristãos e era considerada herética pela Igreja. Para Mônica, ver o filho abandonar a fé e se unir a uma seita era como uma espada atravessando seu coração. Mesmo assim, não o abandonou. Como Santa Ana por sua filha Maria, Mônica intercedia sem cessar. Quando Agostinho, já mais velho, decidiu partir para Roma e depois para Milão, Mônica tentou impedi-lo, mas foi deixada para trás. Ele partiu às escondidas e ela ficou na praia, em lágrimas. Mas mesmo naquele momento, em vez de amaldiçoá-lo ou desistir, ela orou mais intensamente. O que ela não sabia era que essa viagem se tornaria o início da maior reviravolta da história do cristianismo ocidental e que sua fidelidade silenciosa, mas inquebrantável, começaria a dar frutos muito maiores do que ela podia imaginar. Em Milão,
Agostinho aprofundou ainda mais sua carreira como professor de retórica, tornando-se respeitado por sua eloquência e inteligência. Apesar de seu prestígio crescente, ele permanecia inquieto. Lia autores clássicos como Cícero e Platão, buscava respostas em sistemas filosóficos diversos e continuava se envolvendo em prazeres que o distanciavam da fé. Mônica, por sua vez, não cessava de orar por ele e acabou decidindo ir para Milão atrás do filho. Era como uma mulher que, em vez de desistir da colheita por conta da seca, cava mais fundo até encontrar a fonte. A presença de Mônica em Milão teve um papel silencioso, mas decisivo. Enquanto Agostinho transitava entre banquetes filosóficos e paixões terrenas, sua mãe se aproximava de um bispo local, cuja fama de santidade já se espalhava pela região. Santo Ambrósio. Ela passou a frequentar suas pregações e viu ali uma esperança nova, pois Ambrósio era um homem sábio, culto e ao mesmo tempo profundamente devoto. Ele falava com autoridade, mas também com compaixão. E quando Mônica lhe contou sobre o filho, Ambrósio respondeu com palavras proféticas: "É impossível que o filho de tantas lágrimas se perca." Agostinho, ao entrar em contato com Ambrósio, ficou surpreso. Ao contrário do que imaginava, aquele bispo não era um ignorante religioso. Pelo contrário, era um homem de erudição refinada, capaz de dialogar com os grandes pensadores. Aos poucos, Agostinho passou a respeitá-lo. As palavras de Ambrósio e o testemunho de sua mãe começaram a produzir pequenas rachaduras nas muralhas de orgulho que ele havia erguido ao redor de si. Ainda que não admitisse, ele começava a questionar suas próprias convicções. A luta interior de Agostinho era profunda. Ele queria a verdade, mas também temia o que ela exigiria dele. Sabia que, se rendesse a Deus, teria que abrir mão dos prazeres aos quais estava preso, inclusive da mulher com quem vivia há anos e que lhe dera um filho. Esse dilema moral o consumia. Em suas confissões, ele registraria mais tarde sua famosa súplica a Deus: "Dá-me castidade e continência, mas não agora." Era a voz de um coração dividido entre o mundo e o céu, entre o ego e a graça. Enquanto isso, Mônica jejuava e intercedia com intensidade. Ela não impunha sua fé com palavras duras. Em vez disso, oferecia o testemunho firme de uma vida entregue a Deus. Ela acreditava que o Espírito Santo estava agindo nos bastidores, preparando o solo do coração de Agostinho. E mesmo quando ele parecia ainda mais rebelde, ela enxergava com olhos espirituais, pois sabia que a semente já havia sido plantada. E quando o coração de um filho é tocado por lágrimas sinceras, nenhuma filosofia consegue resistir por muito tempo. Nesse tempo, Agostinho passou a refletir mais profundamente sobre o vazio que sentia. Começou a ler a Bíblia com outros olhos, não mais como um crítico, mas como alguém que desejava compreender. E em certo momento, enquanto caminhava por um jardim, ele ouviu uma voz infantil repetindo: "Toma e lê." Era um chamado do céu. Ele abriu as Escrituras e leu Romanos 13, 14. "Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Não se preocupem com os desejos da carne." Aquelas palavras o atravessaram como uma espada. Era o início de algo novo. Agostinho sentiu seu coração se quebrantar. Pela primeira vez, não resistiu. Já não queria argumentar contra Deus, mas se render a Ele. O homem orgulhoso e apaixonado pelo mundo estava morrendo, para que dele nascesse um dos maiores teólogos da história cristã. Mas antes disso acontecer, ainda havia um encontro que mudaria tudo, e que realizaria finalmente o maior sonho da mãe, que nunca desistiu. A transformação de Agostinho não foi imediata, mas foi profunda. Depois daquele episódio no jardim, ele começou um processo intenso de renúncia e entrega. Abandonou a relação com a mulher com quem vivia há anos.
não por frieza, mas por convicção de que precisava se consagrar inteiramente à nova vida que Deus lhe oferecia. O mesmo homem que antes proclamava sua liberdade diante da fé, agora via a verdadeira liberdade como a obediência à verdade eterna. Era o início da nova criação e a velha criatura, aos poucos, cedia lugar à luz. Mônica, ao perceber essa mudança, foi tomada por uma emoção que beirava o êxtase. Ela, que havia passado anos clamando, chorando, jejuando, agora via diante de si o filho transformado. Mas sua postura não era de vanglória, era de reverência. Ela sabia que não havia vencido com argumentos, mas com fé. Sabia que Deus havia feito o impossível, como fizera com o filho da viúva em Naim, como fizera com Lázaro, ressuscitando espiritualmente aquele que parecia perdido. E sua alegria era uma oração silenciosa. Agostinho passou a frequentar os encontros dos catecúmenos e a aprofundar seu conhecimento da fé cristã. Foi orientado pessoalmente por Santo Ambrósio, que viu nele não apenas um convertido, mas um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Durante a Quaresma de 387, Agostinho se preparou intensamente para o batismo, ao lado de seu filho Adeodato. Mônica acompanhava cada passo com o coração em festa. Para ela, aquela água não era apenas símbolo de renascimento. Era a materialização da promessa que Deus havia gravado em suas lágrimas. Na noite de Páscoa daquele mesmo ano, Agostinho foi batizado. Ele desceu às águas como um pecador e emergiu como um novo homem. Foi um momento de profunda emoção, não só para ele, mas para todos que o conheciam. Aquele que um dia havia ridicularizado a fé de sua mãe, agora se tornava um dos seus maiores defensores. A graça, finalmente, havia vencido. Mas para Mônica, o mais belo não era ver o filho convertido. Era saber que Deus fora fiel a cada oração que ela havia feito em silêncio. Após o batismo, Agostinho decidiu abandonar a carreira pública. Renunciou à fama, ao prestígio e ao luxo para viver em simplicidade. Regressou à África, desejando viver uma vida monástica com alguns amigos. Mônica acompanhou o filho até a cidade portuária de Óstia, de onde ele partiria para sua terra natal. Lá mãe e filho tiveram uma das conversas mais marcantes registradas por Agostinho em suas confissões. Falaram sobre a eternidade, sobre a paz de Deus, sobre o céu. E naquele instante, Mônica disse que já não tinha mais nenhum desejo neste mundo. Poucos dias depois, Mônica adoeceu. Sabia que sua missão estava cumprida. Disse aos que estavam ao seu redor: enterrem-me onde quiserem. Não se preocupem com isso. Só peço que, onde estiverem, vocês se lembrem de mim diante do altar do Senhor. Essas palavras não eram de despedida, mas de missão cumprida. Ela havia perseverado até o fim. Seu filho, outrora rebelde, agora era um homem de Deus. E Deus, em sua misericórdia, permitiu que ela partisse vendo a promessa realizada. Agostinho ficou profundamente comovido com a morte da mãe. Chorou, sim, mas não com desespero. Seus escritos revelam uma dor serena, cheia de gratidão. Ele sabia que aquela mulher havia sido o canal pelo qual Deus o alcançara. E a lembrança de Mônica o acompanharia por toda a vida. Mas sua jornada ainda estava longe do fim. E o impacto de sua conversão começaria a ecoar não apenas na África, mas por toda a cristandade. Após a morte de sua mãe, Agostinho retornou a Tagaste, sua cidade natal, onde decidiu viver uma vida de oração, estudo e contemplação. Fundou ali uma pequena comunidade com alguns amigos que partilhavam do mesmo ideal cristão. O homem que havia se embriagado de fama e prazer agora escolhia a simplicidade e a busca pela sabedoria eterna. Mas Deus ainda tinha planos maiores para ele. Planos que o fariam não apenas um convertido, mas um farol para toda a igreja nos séculos seguintes. Alguns anos depois,
Agostinho foi chamado para ajudar na diocese de Hipona, uma cidade portuária próxima. Relutante, ele aceitou ser ordenado sacerdote e, pouco tempo depois, acabou sendo consagrado bispo. Como bispo de Hipona, Agostinho dedicou-se ao ensino, à defesa da doutrina cristã contra heresias e à organização da vida eclesial. Pregava constantemente, escrevia tratados teológicos profundos e mantinha viva a chama da fé em tempos conturbados para o Império Romano. Seu intelecto brilhante agora estava a serviço do Evangelho. Entre suas obras mais famosas estão As Confissões e A Cidade de Deus. Nas Confissões, ele narra com humildade sua caminhada espiritual, suas lutas internas, seus pecados e sua conversão. É uma das primeiras autobiografias da história ocidental. Em cada página, vemos não apenas um grande pensador, mas um homem quebrantado pela graça. E em várias passagens, Mônica aparece como figura central, a mãe orante, paciente e cheia de fé que nunca desistiu. Seu exemplo é celebrado com devoção quase poética. Já em A Cidade de Deus, Agostinho apresenta uma visão profunda da história, mostrando a luta entre a cidade dos homens e a cidade de Deus, entre o mundo terreno e o reino eterno. Essa obra influenciaria todo o pensamento cristão da Idade Média e além. Mas mesmo diante de tamanho reconhecimento, Agostinho nunca se esqueceu de suas raízes, nem de quem primeiro o guiou à verdade. A lembrança da mãe que chorou por ele permaneceu viva até o último suspiro. Santa Mônica foi canonizada pela Igreja, sendo reconhecida como padroeira das mães cristãs, das esposas que sofrem e de todos aqueles que intercedem por entes queridos afastados da fé. Seu culto se espalhou por toda a cristandade, especialmente entre as mulheres que encontram na sua história um espelho de suas próprias dores. O amor silencioso, a oração insistente e a confiança em Deus tornaram-se seu legado mais poderoso. E sua vida é prova viva de que a oração de uma mãe alcança o impossível. Agostinho morreu no ano 430, aos 76 anos, durante o cerco de Hipona pelos vândalos. Mesmo nos últimos dias, ditava livros e cartas, lutando pela verdade e pela fé. Seus escritos moldaram o pensamento cristão por séculos e o tornaram doutor da Igreja. Mas talvez, mais do que teólogo, ele tenha sido o filho convertido. Aquele por quem uma mãe chorou, não por dias, mas por décadas, e cuja alma foi lavada não apenas pelas águas do batismo, mas pelas lágrimas incessantes de Mônica. Hoje, a história de Agostinho e Mônica continua a inspirar multidões. Mostra que a salvação não é apenas uma conquista individual, mas também um mistério de amor compartilhado, de intercessão constante de mães e pais que se colocam na brecha pelos filhos. E lembra que por trás de muitos grandes santos há sempre alguém que nunca parou de acreditar, mesmo quando todos os sinais diziam que era tarde demais. Quantas vezes você já pensou em desistir de alguém que ama, achando que não há mais solução? A história de Santa Mônica e Santo Agostinho é uma resposta direta do céu para quem insiste em orar, mesmo quando tudo parece perdido. Mônica não precisou vencer o filho no debate, nem provar que estava certa. Ela venceu no joelho dobrado, na lágrima escondida, na fé que se recusa a morrer. E Agostinho só se tornou o gigante da fé que conhecemos porque teve uma mãe que nunca o entregou ao mundo, mesmo quando ele quis se entregar. Será que você tem sido essa presença firme na vida de alguém? Ou será que você é a pessoa que precisa voltar, como Agostinho voltou? Não importa em qual lado da história você está, o chamado é o mesmo: confie na graça, persista na fé e jamais subestime o poder da oração constante. Deus continua ouvindo o clamor das mães, dos pais, dos filhos e de todos aqueles que se colocam entre o céu e a terra por amor a alguém. E agora eu te pergunto, você já viveu ou testemunhou uma história como essa?
Conhece alguém que precisa ouvir isso hoje? Escreva nos comentários. Vamos juntos formar uma corrente de fé. E se esse conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ainda temos muitas histórias poderosas para te contar e você não vai querer perder nenhuma delas.